Em Lucas 19, versículos 8 e 9, diz assim: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha só, queridos, observe que Jesus já estava hospedado ali na casa de Zaqueu, mas não havia se pronunciado ainda a respeito da salvação de Zaqueu. Nós estamos falando aqui da conversão de Zaqueu, que está em Lucas capítulo 19. Zaqueu, aquele que sobe de uma árvore para ver Jesus passar, e ao passar, Jesus diz a ele: Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele entra na casa de Zaqueu, e ele está ali na casa de Zaqueu. Ele não entrou apenas para jantar, para comer com Zaqueu. Ele entrou para se hospedar na casa de Zaqueu. Ele iria dormir aquele dia na casa de Zaqueu. Tanto que ele vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. E enquanto ele está ali, ele não faz nenhum pronunciamento a respeito da vida de Zaqueu, da salvação de Zaqueu. Mas quando eles estão, acho que é à mesa, comendo, Zaqueu então se levanta e vai dizer aí no versículo 8, que Zaqueu se levantou e disse para Jesus: Senhor, hoje eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus, ao ouvir estas palavras de Zaqueu, Jesus também dá uma palavra, ele se pronuncia, e ele vai dizer no versículo 9: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E como eu disse agora há pouco, se você for analisar, Jesus não havia dito ainda nenhuma palavra, estava ali hospedado na casa de Zaqueu, mas não havia se pronunciado em nada ainda, principalmente a respeito da salvação de Zaqueu. Somente depois desta atitude de Zaqueu, então Jesus resolve também se pronunciar. E olhe que na pronúncia que Jesus faz, ele já vai afirmando, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha só que belíssima declaração Jesus faz. Só um minutinho aqui. Mas Jesus vai fazer isso aí depois que Zaqueu tem esta atitude, querido. Jesus quer ver atitudes e não apenas palavras. Jesus quer ver nossas atitudes. Será que nós temos tido atitudes de um verdadeiro seguidor de Cristo, meu irmão? Um verdadeiro discípulo de Jesus, um verdadeiro servo de Deus? Quais têm sido as suas atitudes como servo de Deus, como serva de Deus? Atitudes que glorifiquem o nome de Deus e que exalte a sua santidade? Ou você tem tido atitudes que venham a escandalizar o Evangelho, escandalizar a palavra de Deus? Quais têm sido as suas atitudes? Você gostaria que Jesus fizesse essa mesma declaração em sua casa que fez ali na casa de Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa. Foi essa declaração que Jesus fez. Mas Jesus só fez essa declaração depois que ele viu a atitude de Zaqueu. A atitude de um verdadeiro convertido. A atitude de um verdadeiro discípulo. Jesus estava quieto. Zaqueu já tinha demonstrado o interesse nele. E Jesus sonda e esquadrinha os nossos corações. Jesus já tinha visto ali o coração de Zaqueu. Entregue a ele. Mas muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, mas não temos atitudes de um verdadeiro convertido. Pelo contrário, às vezes as nossas ações escandalizam a palavra de Deus, escandalizam o Evangelho. Então, se você gostaria que Jesus fizesse essa mesma declaração que fez ali, na casa de Zaqueu, para Zaqueu, dizendo: hoje houve salvação nesta casa, então demonstre, meu irmão, através das suas atitudes, que você é realmente um servo de Deus, uma serva do Senhor. Nós sabemos que, infelizmente, queridos, muitos que se dizem servos de Deus e muitos que dizem que têm Jesus em sua vida, não estão demonstrando isso através de suas atitudes. Atitudes que vão negar justamente se são servos ou não de Deus.
Você tem sido uma pessoa, por exemplo, a primeira atitude que a gente vê ali em Zaqueu é a generosidade de Zaqueu. Ele resolve dar metade de seus bens aos pobres. Metade mesmo, 50%. Não estou falando para você pegar metade de tudo que você tem e dar, não, para mostrar atitude diante de Jesus. Mas seja uma pessoa pelo menos do coração generoso. Você tem sido uma pessoa generosa? Porque essa daí foi a primeira atitude de Zaqueu, foi ser generoso. Ele se levanta e diz: Senhor, a partir de hoje, metade de tudo que eu tenho eu vou dar para os pobres. Como é que nós queremos demonstrar uma verdadeira fé se as nossas atitudes dizem o contrário? Se no momento em que precisa que nós sejamos generosos, nós fechamos a mão. No momento em que Deus nos mostra alguém que está ali, e olha que não falta, né? Não falta quem está passando por necessidade, quem está precisando de uma ajuda. E no momento em que Deus nos mostra, coloca no nosso caminho alguém que está precisando de uma ajuda, precisando de um auxílio, nós simplesmente viramos o rosto. Nós simplesmente fechamos a mão. Interessante que em 1 João 3, versículo 17, né? 1 João 3,17 vai dizer assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha só o que está dizendo aí. É claro, aí não tem nem interpretação. Já está interpretado o texto. 1 João 3,17, dizendo que aquele que possui recurso deste mundo, que tem uma condição financeira melhor, e vê o seu irmão padecendo necessidade e fecha o seu coração, não ajuda, não contribui, como é que pode permanecer nesta pessoa o amor de Deus? Não permanece. Essa pessoa vive uma ausência do amor de Deus. Sabe o que significa viver a ausência do amor de Deus? É você deixar de ter uma vida mais abençoada do que o que já tem. Porque a sua vida já é abençoada. Só em você levantar e respirar, estar vivo, já é bênção. Você poderia estar sendo muito mais abençoado. Mas infelizmente você fecha o coração para aquele que precisa de uma ajuda. Para aquele que está passando por alguma dificuldade. E aí, a palavra de Deus está perguntando: como pode permanecer neste o amor de Deus? Uma pergunta bem pertinente, meu irmão. Como pode permanecer neste o amor de Deus, se ele fecha o coração para aquele que está precisando? Então o amor de Deus está naquele cristão que tem um coração generoso, aquele cristão que tem a mão aberta e faz o que pode e muitas vezes até o que não pode ele faz para ajudar. Às vezes você não pode ajudar na área financeira, mas você pode ajudar de uma outra forma. Você pode facilitar os caminhos daquela pessoa para chegar àquilo que ela está precisando. Às vezes aquela pessoa está precisando de um exame, é caro, você não pode pagar. Mas você pode facilitar a trajetória daquela pessoa. Você sabe onde angariar recursos, você sabe com quem falar para que possa estar ajudando aquela pessoa a alcançar a sua necessidade. Ajude. Se desprenda da sua própria vida para viver um pouco para o outro. Seja uma pessoa generosa. Jesus quer ver atitudes e não apenas palavras. Não adianta dizer: eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus. A grande questão é saber se Jesus nos tem com ele. A grande questão é essa. Se Jesus nos tem. Nós podemos até dizer que nós temos, mas o importante não é nós dizermos que temos. O importante é Jesus de fato nos ter com ele. Então o amor de Deus vai estar naquela pessoa, naquele cristão que tem o seu coração generoso. Jesus admirou isso em Zaqueu. Admirou muito. Tanto que logo que Zaqueu dá esta palavra, logo que Zaqueu tem esta atitude, ele se levanta também. E ele diz: hoje entrou salvação nesta casa. Não foi à toa que Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. O coração de Zaqueu já estava cheio de fé, mas precisava concretizar esta fé, materializar esta fé. É por isso que lá em Tiago 2, versículo 14, vai justamente dizer que a fé sem as obras é uma fé morta. Então não adianta dizer que tem fé se você não tiver obras, porque a fé sem as obras ela vai ser uma fé morta. Vou até ler aqui, Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos,
Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? E essas obras aqui podem ser atitudes. Atitudes de um verdadeiro cristão. O amor a Deus e o amor ao próximo. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2, versículo 14. E aí você vai ver nos versículos seguintes, justamente, a palavra de Deus dizendo assim, versículo 15 em diante: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa ou necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Meu irmão, você tem que mostrar sua fé através das suas boas obras do Espírito Santo. Nós não estamos falando aqui das obras da lei, essas são condenadas. Você vai ver lá em Gálatas, Paulo condenando as obras da lei, aqueles rituais da lei que não justifica nem salva mais o homem. Nem nunca salvou, para dizer a verdade, nunca salvou. Está em Cristo Jesus a nossa salvação, pela fé. Mas essa fé, ela tem que ser demonstrada em atitudes, em boas obras, obras do amor, obras do Espírito Santo. E é isso que Tiago está trabalhando aqui no capítulo 2. Um coração generoso, um coração que venha a ter atitudes generosas. Isso Jesus, como eu disse, Jesus admirou isso em Zaqueu, meu irmão. Então, se Deus lhe deu mais do que aquilo que você precisa, meu irmão, ajude aquele que está precisando de sua ajuda. Com certeza, muitos que estão me ouvindo aqui, Deus lhe deu mais do que o que você precisa. Deus está lhe dando mais do que o que você precisa. O que custa tirar um pouquinho e ajudar aquele que precisa? Muitas pessoas, como eu disse, estão deixando de ser mais abençoadas por Deus do que o que já são, porque não praticam a generosidade. Mão fechada, coração fechado. E aí o texto que eu li lá em 1 João 3,17 vai dizer: como pode permanecer neste o amor de Deus? Não tem como. Você não vai ter o amor de Deus na sua vida. E você, sem o amor de Deus, você não tem uma vida abençoada e muito menos salvação. 2 Coríntios 9,6, eu vou encerrar com esse versículo aqui, vou passar já para outra atitude, outra virtude. Mas 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7 diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Quando você fizer uma generosidade com alguém, praticar essa generosidade, faça com alegria, não faça com o coração amarrado, fechado, não, com tristeza. Estou fazendo aqui por obrigação, porque eu ouvi a palavra de Deus. Não, faça com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. E ainda diz mais: aquele que der pouco, vai colher pouco. E Paulo aqui, ele está falando de ofertas, de ajuda ao próximo, né? Quando a gente fala oferta, não é só você chegar lá na igreja e dar uma oferta, não. Paulo está dizendo aqui, é de quem doa, seja na igreja, ou o seu vizinho, ou a pessoa próxima, ou alguém que chega a você. Paulo está dizendo aqui, aquele que dá pouco vai colher pouco, mas o que dá muito, colherá muito. Não é barganha, não. É palavra de Deus, é promessa de Deus na vida daquele que tem o coração generoso. Porque tem alguns acusadores aí que vai dizer: isso é barganhar com Deus. Então a Bíblia está ensinando a gente barganhar com Deus? Eu não gosto nem de usar esse termo, essa palavra, porque isso aqui não é barganha, meu irmão. Ou você cumpre o que está na palavra, ou deixa de cumprir. Se você deixa de cumprir porque você julga a palavra de Deus e quer estar acima dela, dando a sua sentença, é problema seu, tudo bem. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui em 2 Coríntios 9, versículo 6, dizendo que aquele que semeia pouco, pouco também vai ceifar. Mas o que semeia com fartura, irá ceifar com abundância. E o texto aqui, se você for ver o contexto, está falando de ajuda ao próximo, de doação, de oferta. Então seja generoso,
para que você tenha o amor de Deus e a sua vida cada vez mais abençoada. Amém? Outra atitude que a gente vê aqui na vida de Zaqueu é a honestidade. Ele diz: Senhor, a partir de hoje eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha só a atitude de Zaqueu, meu irmão. Honesto. Após a sua conversão ali, Zaqueu se torna aquela pessoa honesta. Você tem sido honesto na hora em que tem a oportunidade, muitas vezes, de ser desonesto? Porque a oportunidade de ser desonesto é o que não falta. Nós podemos ser desonestos a todo instante, a todo momento, com as pessoas. Mas a grande questão é, se você crê em Deus, você quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida, e você também diz que tem Jesus, você tem sido honesto, principalmente naquelas horas em que você tem a oportunidade de ser desonesto? Então a gente observa ali que após a sua conversão ali, Zaqueu ele se preocupou com isto. Ele vai dizer: se eu fui desonesto com alguém, Senhor, se eu fui desonesto com alguém, se eu defraudei alguém, eu quero restituir esta pessoa 4 vezes mais. Eu não quero dar o mesmo tanto que eu fui desonesto. Eu quero dar 4 vezes mais, meu irmão. Então essa é outra atitude que nós devemos ter, entre várias outras. Você tem que ser fiel a Deus em tudo, meu irmão. Eu só estou dando destaque aqui a algumas que eu vi aqui em Zaqueu. Nós temos que ser honestos. Seja sempre honesto. Eu vou ler aqui um texto, 1 Pedro 3, versículos 1 e 2, que diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Eu quero dar destaque aqui ao finalzinho. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E o texto aqui está falando das mulheres que devem ser submissas ao vosso próprio marido, para que ele, sendo ainda um descrente, sendo um incrédulo, né? Se ele ainda não obedece à palavra de Deus, para que ele seja ganho, sem palavra alguma, pelo procedimento da sua esposa, quando ele estiver observando ali nela o vosso honesto comportamento cheio de temor. 1 Pedro 3, versículos 1 e 2. Se você quer e precisa, meu irmão, das bênçãos do Senhor, então seja uma pessoa sempre honesta e cheia do temor de Deus em seu coração. Tenha também esta virtude, esta atitude. Demonstre que você é um verdadeiro servo de Deus, que você é um verdadeiro seguidor de Cristo, através do seu honesto comportamento, cheio de temor a Deus diante das pessoas. Amém? Outra atitude que Jesus espera de nós, como verdadeiros convertidos, é que falemos sempre a verdade. Seja sincero, e você vai ver muita sinceridade ali nas palavras de Zaqueu. Tanto que não foi à toa que logo em seguida Jesus também se pronuncia, né? Hoje entrou salvação nesta casa. Muita sinceridade, muita verdade naquelas palavras. Observamos que às vezes as pessoas, quando se convertem, entregam suas vidas para Jesus, elas se tornam às vezes para algumas pessoas até chatas, porque elas se tornam tão verdadeiras, e aquela coisa boa que ela está sentindo ao estar com Jesus é tão bom que ela quer compartilhar aquilo com as pessoas, e algumas não recebem isso de bom grado. Mas a pessoa está sendo ali muito sincera, muito verdadeira. Infelizmente, algumas perdem isso com o tempo, né? O mundo começa a minar essa fé. Mas que você possa, a partir de hoje, reavivar esta fé. Uma fé que você tinha, que você até admirava de ter. Que você volte a ter aquela fé que você tinha. Volte àquele primeiro amor com Cristo, com Jesus, meu irmão. Volte a ter a comunhão com Deus que você tinha antes. E se você nunca teve, tenha a partir de hoje, porque não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você estar servindo a Deus com toda a fidelidade, com toda a sinceridade no seu coração. Então esta é outra atitude
que Jesus espera de nós, que sejamos verdadeiros, que falemos sempre a verdade, que não possamos estar aí mentindo, como infelizmente muitos estão mentindo. E em Efésios 4, versículo 25, vai dizer assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós pertencemos a um corpo, ao corpo de Cristo. No âmbito espiritual, um corpo, e também no biológico, né, um corpo é formado por vários membros. E ele traz essa analogia justamente para o âmbito espiritual. Cristo é o corpo. Nós somos membros desse corpo de Cristo, que forma a igreja. E ele vai justamente, a palavra de Deus vai dizer aqui em Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Deixe a mentira, fale sempre a verdade. E vai dizer, porque somos membros uns dos outros. Nós somos uma família. Aqueles que estão em Cristo tornam-se uma família. Somos membros uns dos outros. Um membro, muitas vezes, depende do outro para funcionar bem. A mão não vai funcionar bem se o outro membro do corpo estiver enfermo e vice-versa. Outros membros não irão funcionar bem se você tiver com algum problema em algum dos membros. Então cada um fale a mentira, ou fale a verdade, deixando a mentira um com o outro. Você tem sempre falado a verdade? Ou você tem preferido a mentira para se dar bem em alguma situação? Essa é a questão. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas têm preferido mentir para não estarem assumindo ali a culpa, que às vezes cabe a ela, ou então para estarem se dando bem em alguma situação. Então, mentir é melhor. Mentir, eu tiro logo a atenção de mim. Eu me esquivo logo da situação e saio de boa da situação. Infelizmente, muitos têm trilhado esse caminho, o caminho da mentira. Porque ninguém vai estar incomodando mais ela. Então, queridos, fale sempre a verdade. Lá em Tiago 5, versículo 12, vai dizer assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, e nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Para não cairdes no juízo de Deus, no julgamento do Senhor. Jesus também vai dizer, lá em Mateus 5,37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O que disto passar vem do diabo, meu irmão. Jesus diz também que o diabo é o pai da mentira. João, do Evangelho segundo João, 8, versículo 44, vai dizer assim, Jesus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, Jesus está dizendo que o diabo é o pai da mentira. Então não seja um filho daquele que é pai da mentira. Fale sempre a verdade. Eu sei que às vezes pagamos um preço por falar a verdade, mas é gratificante, meu irmão. Você bota a cabeça no travesseiro e dorme. É gratificante sempre falar a verdade. Então não seja um filho daquele que é pai da mentira, meu querido. Seja um filho da luz. Seja um filho daquele onde reside toda a verdade. O próprio Jesus disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, meu irmão, demonstre a Deus que você é um verdadeiro servo dele. Através de quê? Através das atitudes. Atitudes dignas de aceitação e dignas de aprovação pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Amém? Deus te abençoe. Que Deus abençoe a toda a sua família.